E aí estava comentando antes, sabe, Marcos? Vamos olhar para o seu estudo. Tem dois Brasis acontecendo agora, duas jornadas paralelas. Uma jornada de alguém que está falando no que vai fazer quando ganhar a eleição, e a outra jornada de alguém dizendo o que pretende fazer para que não tenha eleição. Né? Então, acho que isso uma vez defende o clima do país a partir das pesquisas, porque todo mundo lê pesquisa. E o Marcos preparou algo muito especial para nós hoje, inédito. Nós vamos acompanhar, além desse levantamento que Marcos nos traz toda semana, atualizando todas as pesquisas, as presenciais de um lado e as não presenciais, telefônicas, por computador de outro. Ele fez um mapa, o Vox Populi, fez um mapa primoroso das eleições desde 2002. Vocês vão ver. Espera, nós vamos chegar lá. Vamos começar por esse olhar, Marcos, para a consolidação, a agregação das pesquisas, né? Ora, elas estão mostrando que o que nós estamos acompanhando há mais tempo está se mantendo e com uma notável estabilidade, seja na intenção de voto de Lula, seja na intenção de voto de Bolsonaro. O que definitivamente acabou, e acabou não porque houve, sei lá, o acerto político não funcionou, o fulano do partido A brigou com o Beltrano do partido B, não tem nada a ver com isso. Nós estamos fazendo uma eleição com maior cara de que vai se resolver no primeiro turno, não é porque a terceira via foi atrapalhada por A, por B ou por C, é porque o eleitor simplesmente não está nem aí para toda essa movimentação que uma parte da chamada direita progressista começou para corrigir, melhorar, salvar sua própria imagem de ter posto no governo essa coisa chamada Jair Bolsonaro. Então, é óbvio que tinha todo o direito de tentar, mas tem muito tempo que também é óbvio que não deu certo. E agora, com a saída do senhor Moro, outra cria desse mesmo lugar de onde foi inventado o Bolsonaro, esse Moro também viu que não era para ele, como tantos outros viram que não era para ele. O Luciano Huck, um sujeito muito mais bem enraizado no eleitorado popular brasileiro, também viu que não era para ele. É isso que nós temos, uma eleição com dois candidatos muito estáveis, um muito na frente do outro, chama Lula, muito na frente do tal do Bolsonaro. Eu vou passar para a próxima tela, porque aqui está o voto estimulado presencial médio, né? Lula se mantendo ali, né, ao redor de 45%, Bolsonaro, né, que estava ali em 26, 25, 28, e o fato notável aqui é a terceira via. Esta pesquisa que Marcos nos traz é a consolidação de tudo que foi feito em abril. Todas as pesquisas de abril, né, Marcos? Exatamente. Nesta tela, as presenciais. Nas outras. As presenciais, claro. Mais adiante. Agora, me permita um comentário complementar a esse da estabilidade. É que nós estamos vendo, desde sempre, essa atitude superior de uma parte dos comentaristas de plantão, na imprensa, nos meios de comunicação, pesquisador, todo mundo dando aula para Lula. Não, Lula, você fez errado. Você não podia ter falado isso. Você vai pagar um preço. Sua candidatura esfarinhou depois que você falou bem da situação na América Central. Agora, tem essa conversa fiada. Bom, teve o negócio do aborto, que Lula agora acabou. Ele falou que ele achava que, em determinadas situações, as mulheres tinham o direito de interromper a gravidez. Bom, isso é fatal. E agora inventaram esse negócio de Ucrânia, como se o eleitor brasileiro típico, a mulher, o homem do povo, tivesse preocupado com a questão de Zelensky. Isso é a coisa mais brincadeira do mundo. O sujeito virou simplesmente um herói da imprensa americana, porque ele faz o jogo dos americanos lá no antigo território soviético, hoje um país que tem todo o direito de existir, e agora os americanos resolveram
que vão endeusar esse cidadão. O Lula falou que é a mais certa do mundo. E todo esse grande coro dos grandes entendidos em eleição acham que ele pode dar aula para o Lula. É porque o Lula, afinal de contas, é um sujeito meio michuruco. Ele só ganhou 4 eleições, ele só perdeu a 5ª porque deram um golpe contra ele, e ele está muito na frente na 6ª eleição. Pois é. E não, tem gente que pode dar aula. Estão inventando matéria na mídia conservadora, dizendo assim, direção do PT está vendo como calar Lula, como censurar Lula, como corrigir Lula, como impedir que Lula fale bobagem. Gente, é tudo cascata, é tudo mentira. Mas mesmo na mídia progressista, tem gente que fala, olha, Lula tem que tomar cuidado, tem crise de comunicação na campanha Lula. Gente, cascata. Não, e é isso, e a gente está vendo que desde maio do ano passado para cá, tudo que disseram que ia ser fatal para o Lula foi simplesmente irrelevante. Existem movimentos na opinião pública, assim, sei lá, tem um movimento superficial que tem a ver com ontem, tem a ver com amanhã, tem a ver com a semana que vem. Esses são os movimentos superficiais que são acompanhados por uma parcela desse tamaninho da população. Agora, por baixo desses movimentos superficiais e a bem dizer irrelevantes, porque a gente está vendo que no resultado final é zero, por trás, por baixo desses movimentos superficiais, tem os grandes fatores da opinião pública. Tem assim, as placas tectônicas, né? Aquilo onde está assentada essa conjuntura, essas coisas que são afetadas pelo dia a dia. Os movimentos profundos da opinião pública estão dados. É isso. É Lula contra Bolsonaro. E cada vez menos tem lugar para a gente ficar pensando em outras bobagens. A gente fica inventando toda hora e agora desiste inclui outro. Enfim, é isso que eu estou... o que a gente vê aí é que o que importa mesmo são essas forças profundas que moldam a opinião pública, no caso de Lula, definidas há mais de 20 anos. Não tem nada a ver. Eu vi um comentário da Laís que ele não devia ter se casado. Quem que é tão bobo de achar que o eleitor vai desistir de uma candidatura como a do Lula porque ele falou que o Zelensky errou na Ucrânia ou porque ele resolveu se casar com a companheira que ele vive pelo menos há 1 ano e meio. Então, francamente, vamos parar de bobagem, vamos tentar entender o que o povo brasileiro realmente quer dessa eleição e vamos tentar ajudar todo mundo a entender. Quero saudar todo mundo que vai chegando aqui para esse nosso Fórum Café, dizer que você precisa se inscrever na Pós-TV Fórum, como eu tenho dito, a Fórum é a mídia independente que mais cresce no país nesse momento. Estamos a caminho de 300 mil inscritas e inscritos. Você tem que dar like nessa transmissão para que a gente vá se espalhando nas ondas da internet. Se puder, é importantíssimo. Deixa eu dizer para você, aqui nunca teve, nem tem, nem terá banco. Dinheiro de banco não tem aqui. Tem o dinheiro das pessoas. É isso que faz... O que caracteriza uma mídia de fato independente é não ter dinheiro de banco, é não ter dinheiro de grandes empresas, é não ter dinheiro de governos de direita. É isso que caracteriza uma mídia independente. Então, fundamental que você torne-se membra, faça sua assinatura na Fórum, mande um Pix, está aqui bem aqui em cima, né, para que esta mídia continue independente. Marcos, vou voltar aqui à tela. Então, vamos para a próxima, porque a próxima é que vai falar de algo que a nossa manchete, é uma das manchetes, é o que está de destaque na nossa conversa de hoje, aqui no Fórum Café, que é essa possibilidade de Lula vencer em primeiro turno. Você tem sido muito conservador e cauteloso em relação a isso, mas dessa vez você falou, está crescendo a possibilidade de Lula vencer em primeiro turno, e aqui a gente tem um voto estimulado só os válidos,
né? E aí explica por que agora, de fato, está se consolidando não, mas por que a tendência, a possibilidade de Lula vencer no primeiro turno está crescendo. Porque nós estamos ficando com 2 candidatos, Mauro. E esse movimento, uma parte desse que eu estava chamando agora há pouco, desse movimento profundo da opinião pública, tem a ver com a sensação que uma parte identificável, expressiva da sociedade brasileira, o movimento de resolver logo essa eleição. As pessoas estão muito insatisfeitas com o país. A taxa de preocupação com as coisas, com a economia, com a saúde, com as condições de vida nas cidades, no campo, o nível de insatisfação é inédito, desde quando nós temos ferramentas como pesquisa de opinião para avaliar, não sei, comparar com outros períodos anteriores. Mas, desde quando nós temos estatísticas de opinião pública, nós nunca tivemos um período tão ruim. E as pessoas estão querendo acabar com esse período ruim. E francamente, é óbvio que esta eleição é entre Lula e Bolsonaro. Então, para que ficar com umas conversas fiadas? Isso é o que o eleitor está pensando. E eu não estou menosprezando ninguém. Eu estou apenas constatando que nós já estamos há menos de 5 meses da eleição e, cada vez mais, o eleitorado está antecipando, como muita gente até já está constatando isso, o eleitor não é o sistema político, é o eleitor, são os eleitores e eleitoras que estão expressando o seu desejo de resolver logo. É Lula e Bolsonaro, então vamos logo resolver isso. Hoje, os dois têm mais de 80% de definição de voto. Esses 45% de Lula, 80 e poucos por cento deles dizem assim, eu já decidi. E a mesma coisa tem do outro lado. Os 20 e tantos de Bolsonaro, hoje, também 80% deles dizem, eu já resolvi. Agora, você olha, o único que ainda tem lá assim, mais de 5, entre os outros, o ex-governador, ex-tudo, Ciro Gomes, ele, mais da metade dos eleitores dizem, eu não sei. Eu estou achando que eu vou votar no Ciro, mas eu não sei. Então, o Ciro, nas últimas pesquisas, está na casa de 6, 7, 8. Vamos considerar que as pessoas que estão dizendo que não sabem, que uma parte delas vai acabar não votando no Ciro. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter a soma de todos numa casa muito abaixo da diferença entre Lula e Bolsonaro. É por isso que não é porque assim que o eleitor vai dar um prêmio para o Lula. Você, Lula, é um cara tão bacana que quero que você ganhe no primeiro turno. Não tem essa construção. É apenas o desejo do eleitor de votar em quem ele prefere. Não é porque assim ganha no primeiro turno. Não tem esse encadeamento. O que tem é isso. São 2 candidatos de verdade e eu vou escolher um dos 2. A grande maioria prefere o Lula, por razões as mais evidentes. Olha que interessante, gente. Está aqui, então, o quadro que a gente está vendo é o voto estimulado presencial médio, ou seja, é a pesquisa presencial. Vamos combinar entre nós. Hoje tem um consenso já. Demorou. Eu lembro lá atrás, meses atrás, no ano passado, quando meu guru Marcos Coimbra e seu discípulo Mauro Lopes pregávamos no deserto. A gente dizia, gente, cuidado com essas pesquisas telefônicas. Não é bem assim, o eleitorado pobre está fora. E o pessoal, mesmo na mídia independente, era uma manchete atrás da outra para essas pesquisas telefônicas, dizendo que Bolsonaro estava encostando, Bolsonaro estava subindo. E Marcos dizendo, gente, não é assim. A gente advertiu diversas vezes. Tá, e hoje está claro, é consenso. Pesquisa telefônica, pesquisa feita por computador, tem um valor muito menor em relação àquelas pesquisas que são as que valem, né, que são as pesquisas presenciais, que registram, de fato, o recorte do eleitorado. Não são as que valem, mas que são um termômetro muito mais preciso
do que acontece. E todas essas pesquisas estão convergindo. O que você está vendo aqui é o conjunto das pesquisas presenciais feitas desde maio de 2021, e não tinha pesquisa antes porque tinha pandemia. Então, lá em 2020 só tinha pesquisa telefônica. O que está acontecendo agora? Lula está com 51%, né, Marcos? Ele já teve lá atrás, em dezembro, 53% até. Né? Bolsonaro está com 31%. Aí, em dezembro, o Bolsonaro tinha 26%. Em dezembro, a diferença era que Lula estava com 53% por conta de uma barrigada que o Bolsonaro deu. Agora, não é mais isso. Agora, Lula tem 51%, Bolsonaro tem 31%, mas a terceira via, que tinha 21% em dezembro, emagreceu e tem só 16%. A terceira via está desaparecendo. Se você tirar o Ciro daqui, sabe para quanto cai a terceira via? Se eu não estou enganado, Marcos, 16 menos 8 dá 8. É para 8%, cai algo por aí. E aí tem uma questão importante, que é, quando o Moro desistiu, você advertiu. Você falou, ao contrário de muitos analistas aí, você falou, vai tudo para o Bolsonaro, não se Lula. Porque muita gente disse, não, o Moro vai sair, uma parte vai para Lula. Não, você falou, vai tudo para o Bolsonaro. A gente pode dizer algo parecido com isso? Se Ciro desistir, não é que vai tudo, mas a imensa maioria dos eleitores de Ciro tendem a ir para Lula? Sim. O Ciro pode fazer o possível para ajudar o Bolsonaro, ou pode fazer o possível para não ajudar o Bolsonaro. Hoje, ele dá sinais de que ele quer ajudar o Bolsonaro. O que ele vai fazer mais adiante, eu não sei. O que eu sei é que nesta eleição de um segundo turno antecipado, que é para isso que tudo parece que está indo, volta só essa tela que você acabou de mostrar, por favor. Voltar. Okay. Não, é porque apenas tem uma inclinação ascendente da reta, do traçado vermelhinho do Lula, e também tem uma ascensão da linha verde. O que seja, se um não está tirando do outro, estão tirando de outro lugar, né? Os dois. Porque simplesmente os eleitores estão dando o seguinte recado para o sistema político. Meus amigos, nós queremos resolver isso logo. Ou, se vocês estão oferecendo para nós um cardápio que fundamentalmente tem Lula e Bolsonaro, tá bom, eu vou escolher entre esses dois que vocês estão me apresentando. Achar que tem 10 mil reais que o Bolsonaro pode dar para uma pessoa pobre para fazer com que essa pessoa agora passe a gostar do Bolsonaro, é porque não entende nada de gente, não entende nada de povo. O povo não vota porque levou 10 mil reais. Pode até votar, para quem não sabe, não conhece, sabe quem que é candidato a deputado, parece um cidadão lá na cidade dele, no bairro dele, na comunidade em que vive, aparece um cidadão e dá aquela velha coisa, dá um pé da botina hoje e promete o outro pé para depois da eleição, se ganhar a eleição. Isso funcionou num outro Brasil, para outro tipo de escolha. As eleições presidenciais são eleições nas quais os eleitores pensam, olham, calculam e tomam sua posição. E, no caso, nós temos um candidato que satisfaz perto de 45%, quase metade do eleitorado, mais da metade do eleitorado ativo. Nós temos um candidato que tem 20 anos, que as pessoas gostam dele, chama Lula. Tem 20 anos, ganhou 2, elegeu mais 2 vezes uma indicada por ele, e não ganhou a última eleição, porque trancaram. Ele estava preso. Trancaram ele numa cela. O único jeito de ganhar do Lula é trancar ele na cela. O Marcos, se ele tivesse concorrido mesmo preso, tinha ganho, né? É claro que ele ia ganhar, sempre. Sabe por quê? Porque as pessoas acham ele um sujeito legal, uma pessoa boa e um bom administrador que fez um bom governo e que tem tudo para fazer outro bom governo.
as pesquisas estão mostrando que hoje as pessoas acham que o próximo governo do Lula vai ser melhor do que ele fez antes, porque acham que ele está mordido, que ele está assim, querendo dar uma resposta para essa turma que botou ele na cadeia. Ele quer, as pessoas acham, mesmo, não estou dizendo que seja o que Lula pensa. O que as pessoas acreditam, segundo as pesquisas, é que ele vai fazer um governo melhor do que os dois que ele fez antes, parentes, que são considerados os melhores governos da nossa história política. Então, é claro que essa aqui é a escolha óbvia. Não é ficar pensando por que o fulano, o Beltrano está criticando ele. E fica os professores de Lula na grande imprensa dizendo: você errou, meu filho, você precisa estudar melhor, você vai tomar bomba no exame, estuda mais. É ridículo esses jornalistas e comentaristas ficarem querendo dar aula para Lula. A gente chama eles aqui na imprensa de professores de Deus. Está cheio de professor de Deus por aí. Algumas perguntas aqui. Por que eu saí do 247 e estou na Fórum? Gente, eu estou na Fórum porque eu gostei do projeto da Fórum, gosto do projeto da Fórum, fiquei 4 anos no 247, fui feliz, fui infeliz em outros momentos, é o normal da vida, foi um bom tempo, criei o Giro das 11, fiz muitas coisas que eu achei que foram legais, era uma comunidade de profissionais muito legal, mas estava na hora de mudar. Estou aqui, estou feliz. Gente, estou feliz. Fiquem tranquilos e tranquilas. Estou super feliz aqui na Fórum. E se você está feliz com a Fórum também, e em ver Marcos Coimbra e eu aqui, dá like nessa transmissão, inscreva-se, torne-se membro e mande seu Pix para que essa mídia continue sendo uma mídia independente. Aqui, banco não se cria. Marcos, se você me autorizar, eu vou pular aquelas outras telas todas, porque acho que o que você trouxe foi exatamente essa consideração de crescer a chance de Lula vencer no primeiro turno, porque você mandou um estudo ontem à noite para mim que eu fiquei chocado. A maravilha desse estudo, que vocês vão ver o mapa da evolução do voto no Brasil desde 2002. Podemos ir para eles? Claro. Então vamos embora. Explica para nós isso aqui. Gente, se segura na cadeira, porque isso aqui é muito impressionante. Vamos lá. Bom, nós estamos começando com as 2 eleições de Lula, em 2002 e 2006. Os resultados do voto, estado por estado, no segundo turno, do lado esquerdo, o voto em 2002, em 2006, na direita, o voto em 2006. O que a gente está vendo? Que em 2002 houve uma espécie assim, de consenso nacional. Está na hora de votar no Lula, depois dele ter disputado 3 eleições anteriores. Estava na hora de votar no Lula, Fernando Henrique muito desgastado. Os outros candidatos tomaram atitudes corretíssimas. Garotinho, o Ciro Gomes, que ao invés de ficar trabalhando pela eleição do Zé Serra, o adversário do Lula lá, foi ajudar a vitória do Lula. Perfeitamente. Lula só não ganhou aquela eleição em Alagoas. Impressionante, Marcos. Brasil vermelho. Fiquei chocado com esse mapa, eu não me lembrava disso. Só não venceu no estado de Alagoas. Até hoje eu não entendo muito bem o que aconteceu em Alagoas, mas certamente alguma coisa fez com que o eleitorado do estado votasse no Serra. Havia um momento positivo do PSDB em Alagoas naquele momento. Pronto, deve ser isso. Na eleição seguinte, começou a se formar um corredor no sentido sul-norte, ou norte-sul, dependendo de como que a gente olha, que definiu uma região em que Lula não venceu. Todos os estados do sul, os 2 Mato Grosso, aí pulava lá para cima para Roraima. E a mudança mais importante foi que Lula perdeu em São Paulo, perdeu para o Alckmin, hoje companheiro de chapa dele. Então, eleição de 2006 contra Alckmin, gente, vamos lembrar disso. Então, em 2006, criou-se um grupo de estados
que a gente pode considerar um corredor anti-Lula, em que Lula não deu certo. 3 estados do Sul, os 2 Mato Grosso, Roraima e a cereja do bolo, São Paulo. Vamos embora para Dilma. Nas eleições que a Dilma disputou, essa região em que o voto não foi dado ao candidato ou candidata do PT aumentou. Manteve tudo que... Todo mundo que não tinha votado no Lula na eleição passada continuou não votando na Dilma. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, os 2 Mato Grosso, Roraima, e acrescentou para o lado Rondônia e Acre e Goiás. Então, e lá pulou Minas Gerais e o Espírito Santo. Então, a primeira eleição da Dilma, ela repetiu a má performance nos estados em que Lula tinha perdido na eleição anterior e acrescentou mais um grupo menor de estados. Agora, interessante, né, Marcos? Como visualmente a diferença não é tão grande entre aqui, ó, Lula 2006, né? Tem alguma diferença, o Marcos já contou, mas olha Lula 2006 aqui, olha Dilma 2010 e 2014, que são praticamente iguais também, né? Então é sul, centro-oeste, um pouco do norte e São Paulo, né? Basicamente esse o antipetismo no Brasil, né? Antilulismo, antipetismo. Esse é o mapa do que predomina em estado por estado. A diferença de 2010 para 2014 é apenas o Distrito Federal, onde a Dilma venceu em 2010, mas não venceu em 2014. Então, a Aécio ganhou no Distrito Federal, mas o resto ficou tudo igual. Nota, Rio, Minas, o Nordeste inteiro e os 2 maiores estados do Norte, o Amazonas e o Pará. Então, se a gente for somar o número de eleitores, a soma do número de eleitores nos estados cinza é maior do que nos vermelhos. Então, imagino que o que definiu foi que a diferença de voto nos estados vermelhos foi maior do que nos cinzas, né? Exatamente. Então, aqui nós estamos vendo como que essa região em que o PT não vence cresceu de 2006 para 2010 e continuou crescendo em 2014. Então, o PT ganhou as 3 eleições que a gente está, as 4 eleições que a gente está mencionando aqui, mas ganhou com um encurtamento da região de Vitória. Pulamos agora para 2018. 2018, como vocês estão vendo, a grande diferença foi que Minas e Rio entraram para o grupo de estados em que o PT não venceu. Manteve os 9 estados do Nordeste, manteve o Pará, perdeu pela primeira vez no Amazonas, perdeu uma eleição presidencial pela primeira vez no Amazonas, mas a grande diferença, porque com os demais tinha vencido as eleições anteriores dela, mas a grande diferença foi que Minas e Rio passaram para ser regiões de derrota do PT, como você pode ver. O Lula ganhou em 2002, ganhou em 2006, em 2010, em 2014 a Dilma, mas chegou em 2018, Minas e Rio também foram para o outro lado, vamos chamar assim. Quer dizer, aí a gente tem um cenário que é sul, sudeste, centro-oeste e quase todo o centro-oeste, né? O Tocantins ali não, e boa parte do norte migrando para o voto anti-PT, no caso ali Bolsonaro contra Haddad. O nordeste e uma fatia do norte, né? O Pará, reduto lulista, né? Reduto petista, impressionante a fidelidade ao PT, né? E hoje, bom, então essa é a nossa história eleitoral, pensado nesses termos. Como é que nós estamos hoje? Se você considerar as pesquisas disponíveis, eu não posso
garantir se a pesquisa disponível no Amapá se é, sei lá, a melhor do mundo. Mas também não tem nenhuma razão para achar que é falsa, foi manipulada. Não, são as pesquisas que estão disponíveis, estado por estado. Aqui é pesquisa nacional, é pesquisa presencial ou você tem todas aí? Tem de mais de um tipo, mas quase sempre presencial. Pesquisas telefônicas para eleição de governador está sendo feita quase que exclusivamente em São Paulo. Perfeito. Nos outros estados, é quase sempre pesquisa presencial. Então, o que a gente está vendo aqui? Que nós temos uma diferença fundamental, que é o voto do Sudeste. Hoje, Lula lidera com folga em Minas, em São Paulo, com uma folga um pouco menor, mas ainda assim apreciável, no Rio de Janeiro. E o Espírito Santo voltou a ter um predomínio de voto de esquerda. Então, todo o Nordeste, todo o Sudeste e aquele predomínio que já durava 20 anos de derrotas sucessivas na região Sul, agora está com uma cara diferente. Lula tem uma folga significativa no Rio Grande do Sul, empatou no Paraná, o que é um resultado muito positivo, porque em 2018 o Bolsonaro teve uma votação muito significativa no Paraná. O único estado da região sul em que Bolsonaro lidera as pesquisas é em Santa Catarina, que é, como você sabe, o menor estado da região. O Centro-Oeste e uma parte do Norte continua, no entanto, a votar em candidatos contra o PT, do PSDB num período e em 2018 no seu Bolsonaro. Então, agora, o Pará e Tocantins, que sempre foram, vamos dizer assim, peças fora da engrenagem mais conservadora, continuam a dar a vantagem para Lula. E o Amazonas voltou para casa, né? E o Amazonas, que a única eleição em que o Amazonas não votou no PT, que foi em 2018, essa exceção voltou para o seu, digamos assim, padrão histórico. E Goiás em disputa, né, Marcos? Goiás totalmente em disputa, não tem muita pesquisa disponível, mas ela sugere uma situação que também, do ponto de vista da candidatura Lula, é muito positivo, porque é outro estado em que a direita cresceu de maneira muito significativa nos últimos anos. Vamos comparar agora esse mapa com a votação de 2006. 2002 não vale, né? Porque o Brasil todo era vermelho, foi uma votação de consenso. Vamos olhar para 2006, quando começa o desenho da divisão entre lulismo e antilulismo, petismo e antipetismo. Olha aqui a comparação, então, Lula no segundo em 2006 contra Alckmin, que interessante, Alckmin agora o vice de Lula, e esse mapa das pesquisas. O que tem de diferente de 2006 para cá, Marcos? Bom, a grande diferença é a mudança em São Paulo, porque São Paulo sozinho é quase duas vezes, uma vez e meia, toda a região sul. E se você somar o Centro-Oeste com a região sul, é um pouquinho mais do que São Paulo separadamente. Então, tem gente que acha que é um erro, os tais dos grandes professores de Deus que você fala, a aproximação com Alckmin, assegurar a vantagem em São Paulo e viabilizar a eleição do Haddad para o governo do Estado é uma consequência, óbvio que não há consequência direta em política, mas certamente a presença de Alckmin ao lado de Lula agora ajuda a explicar essa mudança, porque é a primeira vez que o PT volta a liderar a pesquisa depois de 2002. Desde 2002, o PT perde em São Paulo. Exatamente. Voltou a ficar vermelho agora. Só a única eleição moderna
vamos dizer. 20 anos depois, Marcos, demorou 20 anos para o PT voltar a avermelhar São Paulo. E tem gente que acha que foi um erro essa aproximação com um tipo de político e de eleitor no Estado, que obviamente tem que ser respeitado e tem que ser considerado. Então, essa é a grande diferença. A outra é a quebra da unidade anti-esquerda no sul do país, porque, assim como é verdade que o PT não vence nenhuma eleição em São Paulo desde 2002, também não vence nenhuma, não venceu no voto dos 3 estados. Não venceu no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, não vence há 20 anos. Então, e agora, dos 3 estados, o PT lidera no maior em termos de população e de eleitorado, está empatado no segundo e continua atrás no terceiro. E as pessoas de esquerda em Santa Catarina consideram que a vantagem que Bolsonaro tem lá, hoje, pode ser considerada uma vitória, porque é uma vantagem tão pequena em comparação com o que foi o voto em 2018, que a esquerda no estado de Santa Catarina, com razão, considera que isso pode ser visto como uma vitória para Lula e também, naturalmente, para o PT. Então, a grande diferença é São Paulo e essa quebra muito nítida do que foi o comportamento eleitoral no sul do país. O Centro-Oeste continua a ser o lugar onde é mais difícil para o PT, igualzinho, está lá os 2 Mato Grosso, tá Goiás, que melhorou, mas em 18 foi muito ruim para o PT. Enfim, é assim que está o jogo. Gente, vamos guardar esses mapas. Esses mapas são fundamentais. Nós vamos olhar as pesquisas agora, sempre olhando para esse mapa, porque ele vai dar o desenho da eleição. É impressionante esse trabalho do Marcos Coimbra. E olha aqui, gente, o que foi o desastre de 2018, está aqui, versus ao cenário que a gente tem hoje. Né? E vamos combinar, esse desastre de 2018 só aconteceu porque proibiram Lula de ser candidato. Se Lula fosse candidato, não seria esse o mapa em 2018, né, Marcos? Eu não quero te corrigir, mas... Corrija, por favor. Nunca esquecer. Lula não foi proibido, Lula foi colocado na cadeia para não ganhar aquela eleição. É muito mais do que um golpe, sei lá, um gesto de decisão, sei lá, do judiciário. Não, eles botaram o Lula na cadeia para poder eleger alguém que fosse contra o PT. E, no caso, quem estava habilitado, e os milicos, quando deram o golpe, proibindo o Supremo de tomar uma decisão soberana, quando os milicos deram o golpe, eles sabiam o que eles queriam. Eles queriam botar no governo esse cidadão, um mau militar, um mau governante, uma pessoa do mal, mas eles queriam, de qualquer jeito, voltar a ter dinheiro, comprar picanha e mandar o genro para trabalhar na empresa A, a filha para a empresa B e assim por diante. Se você não quiser guardar esses mapas, tudo bem. A gente vai voltar aqui atualizando esses mapas até as eleições. Realmente estou fascinado por esse trabalho do meu guru, Marcos Coimbra. Para encerrar, Marcos, tem 2 perguntas para você. Uma do Saulo Cruz. Ele pergunta assim: Marcos, se o Lula ganhar nos estados de São Paulo e Minas, pode encomendar a faixa presidencial, já que são os 2 estados com mais eleitores? Bom, Saulo, se o enraizamento profundo do PT no Nordeste do país, em algumas regiões do Norte, como a gente está vendo aqui, no Pará, na ponta do Centro-Oeste, em Tocantins, se o PT mantiver, e concordo que tem grande chance de manter, porque as pesquisas feitas no Nordeste, estado por estado, não dão assim uma frente de meia dúzia de pontos, como o Bolsonaro tem, por exemplo, em Santa Catarina.
As pesquisas no Nordeste dão vantagens para o Lula da seguinte magnitude: 60% Lula, 20% Bolsonaro, 5% para o Ciro Gomes. O Ciro Gomes está em terceiro lugar no Ceará. Ele tem metade do Bolsonaro no Ceará. Não sei o que ele espera que aconteça no estado dele, porque lá estão cansados de conhecê-lo. E, no entanto, quem é de esquerda, é progressista, está votando no Lula, e quem é conservador está votando no Bolsonaro, que é o que acontece no resto do país. A eleição, na verdade, tem 2 candidatos, incluindo no Ceará. Tem 2 candidatos. O Ciro, no Ceará, é um candidato que não chega a 2 dígitos. Então, a observação do Davis aqui, exatamente isso. A diferença do Nordeste que vai superar qualquer imprevisto, vamos dizer assim. Tem estado que está dando 68 a 17. Né? Então, era isso que eu queria acrescentar na resposta ao Saulo, quando ele perguntou se São Paulo e Minas resolvem, ajudam decisivamente. Ajudam decisivamente. E é claro que, mantida a estrutura do voto nessas regiões, onde a vantagem de Lula hoje é maior, bem maior do que o Haddad tinha em período comparável na eleição de 2018, que acabou se traduzindo na urna. Só um comentário final. Tem gente que acha que pesquisa, não, falta muito tempo para a eleição, ainda está tudo indefinido, o jogo não começou. Não tem em todas as eleições. Quem estava na frente nas pesquisas feitas no final de abril e maio, onde nós estamos hoje, todas as eleições venceu quem estava na frente nas pesquisas nessa hora. Agora não, tem um mago no Planalto, um gênio, que chama Jair Bolsonaro, que vai mudar isso, francamente. É isso aí. Nós vamos acompanhar para e passo. O pessoal pergunta aqui, vai ter recorte da fala do Marcos? Claro que vai ter, você vai poder assistir só a entrevista do Marcos, separada do resto desse Fórum Café, nesse fim de semana. Vai ter sim. E uma outra coisa, né, Marcos? Para encerrar, o Igor Fuser está aqui nos esperando já, esticamos um pouco, 10 minutos mais do que o previsto, mas super valeu a pena. A Albina aqui. Oi, Albina, que bom que você está aqui. Albino. De Oliveira Moura. Bom dia, muito bom ver o Mauro Lopes com vocês de Coimbra, Portugal. Mauro e Marcos, a dupla MM. Que é o seguinte, a Gleice falou aqui na terça-feira, Marcos, é o seguinte, ficou perguntando, e a campanha, quando começa? E a campanha, quando começa? Vocês não vão começar a campanha? Gente, vocês não entenderam que a campanha já começou e começou faz tempo? Né? O país está em campanha. Né? Os eleitores já se mobilizaram. O que as pesquisas estão mostrando, né, Marcos, com um nível relativamente baixo de indefinição de voto, é que a campanha já começou. Para os eleitores, já começou, né? Não, mas outra vez te corrigindo. Ela não começou, ela já terminou. Ela já terminou para perto de 60%, 65%, talvez, do eleitorado brasileiro. Já resolveu. Quando 80 e poucos por cento desses 40 e tantos que dizem que vão votar no Lula já decidiram, nós estamos falando de no conjunto do eleitorado, 30 e poucos por cento. O Bolsonaro também tem 20 e poucos por cento de gente que já se decidiu por ele. Então, pronto, soma 35 com 20 e poucos, você chega perto de 60. E ainda tem, essa turma que já decidiu que vai votar branco e nulo, e ainda tem metade desses pouquinhos, não é pouco, eu respeito muito esse eleitor que diz assim, eu gosto do Ciro, vou votar nele, pronto. Ninguém vai questionar isso. O questionamento não é pelo lado da procura, é pelo lado da oferta. Se faz sentido essa candidatura do Ciro, deixou de ser programática, passou a ser exclusivamente política. Enfim, é isso. Eu acho que nós estamos num momento em que, em eleições anteriores, o jogo já estava feito. Perfeito. É isso aí. Gente,
Gostei dessa correção, Marcos. A campanha não começou. Não é que a campanha começou, a campanha já terminou. Por quê? A campanha termina quando as pessoas resolvem. Vou votar nesse. E as pessoas já resolveram. Está claro, como o Marcos falou aqui, 80% dos eleitores de Lula já definiram. É com ele que eu vou até o fim. 80% dos eleitores de Bolsonaro já definiram. É com ele que eu vou. No caso de Ciro, é quanto? 50? Um pouco menos de 50. Um pouco menos de 50. Então, Ciro... Eleitores do Ciro, chega mais se nós vamos ganhar essa eleição no primeiro turno. Vai ser decisivo porque, como o Marcos já tinha antecipado, quando o Moro desistiu, vai tudo para Bolsonaro. Quando o Ciro desistir, ou quando os eleitores desistirem de Ciro, né, já se sabe qual o rumo deles. Marcos, obrigado. Até sexta que vem. Fantástico, maravilhoso o seu trabalho. Obrigado, mano. Foi um prazer. Um abraço. Tchau, tchau. Um grande abraço.